Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Bom dia, meus amados e preciosos irmãos, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vos proteja e sejais todos agradecidos pela bondade de Deus. Bem, vamos continuar um pouquinho mais neste assunto de doutrinas. Hoje, enfatizar um pouquinho sobre as novas doutrinas que surgem, Durante todo o tempo sempre houve doutrinas erradas. Desde o tempo dos apóstolos, Jesus já censurou os fariseus por ensinarem doutrinas de homens. Mas Paulo, ele enfatizou sobre esta doutrina de demônios. E, às vezes, elas não parecem ser do demônio. Elas são sutis e enganadoras. Mas, na verdade, são doutrinas novas que surgem e enganam as pessoas. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 9, a gente vai encontrar Paulo também falando sobre isso, Ele diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é o que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum ao que com eles se preocuparam. Então nós vamos compreender que Paulo estava advertindo aos irmãos para não se deixarem envolver por doutrinas várias e estranhas. São doutrinas que surgem inspiradas por espíritos que não é o Espírito Santo. Então nós estamos convivendo agora debaixo disso. Lá no tempo de Paulo tinha suas doutrinas de demônios, doutrinas erradas que não combinavam, com as Escrituras. Então nós queremos chamar a atenção, advertir todos vocês, porque isso chega através de meios de comunicação, de pessoas que se infiltram, no nosso meio para disseminar a doutrina das trevas. Paulo disse isso, que eles fazem isso. Eles chegam e se tornam-se então infiltrados e para trazerem essa doutrina errada. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 4, ele diz: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzirmos à escravidão. Escravidão escondida de liberdade. O que seria esse espreitar? Esses irmãos se intrometerem, esses falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade. Às vezes a gente fala assim, são pessoas que se fingem amigas e ficam infiltrados no meio dos irmãos para enganar os irmãos, para trazer a sua malignidade em suas palavras, para desviar os irmãos da verdade. Vejam bem, e dizendo que estavam agora são livres, que não tem mais igreja, não precisa de igreja e tantas coisas que vão criando e formando os desigrejados. Nós somos livres, não são desigrejados, são desigrejados, mas não são livres.
eles são oprimidos por um espírito, porque a liberdade que Deus nos concede para louvá-lo, ela é muito maior do que essa liberdade que eles proclamam de não ter que congregar, porque ela é antibíblica. Não deixar as vossas congregações. Então vejam bem, o que eles fazem? Eles se intrometem, eles entram, eles se entremetem entre os irmãos, vão à igreja, fingem gostarem de você, mas lá no cantinho eles vão querer colocar a doutrina diabólica deles em seus corações, que essas doutrinas, o finalzinho dela vai ser esoterismo, fanatismo. Esoterismo vai entrar pelas ciências ocultas, se falando daquilo que não conhece sobre Lúcifer, e vão enganar vocês. Então é uma vacina. Essas doutrinas novas, por exemplo, pregam que não tem necessidade de batismo. É uma doutrina diabólica. A Bíblia é repleta de ensinamentos para se batizar, depois da descida do Espírito Santo. Embora nós temos conhecimento que o batismo não é para te salvar. Ele é uma testificação que você creu em Jesus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas se você não crê, você acha que não precisa ser batizado, você não crê em Jesus. Essa é a doutrina diabólica. Essa é do demônio. Não creu, não precisa ser batizado. Você não crê, para que você quer ser batizado mesmo? Vai viver a sua vida lá. O batismo é para aquele que crê. Tem que compreender-se isso. Aquele que crer e for batizado será salvo. Agora, aquele que já foi batizado e descreu do batismo, jogou fora, né? Tudo que Jesus ensinou. Você foi dar ouvido a estes irmãos que se intrometeram no seu caminho, e você caiu na sua lábia dizendo que você agora é livre, você agora se tornou prisioneiro daquela pessoa usada pelo diabo para te enganar. Agora, também tem, aí eles condenam ceia. Não existe ceia. Quem que instituiu a ceia? Foi Jesus. O que Jesus disse? Fazei isto em memória de mim até que eu venha. Aí eles vêm e dizem que não tem ceia. Doutrina demoníaca. Não tem o lava-pés. Mas Jesus que instituiu o lava-pés. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Agora, se você sabe essas coisas, você é bem-aventurado se fizer. Mas se você souber e não fizer, você também já perdeu a bem-aventurança por causa de um ensino, de uma doutrina pervertida, portanto, anticristã. Não existe congregar. Para que congregar? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, foi instituído os diáconos. Mas se não existe congregação, para que diáconos? Porque então eles oraram sobre aquelas pessoas para receberem a unção para serem diáconos. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Hoje não vai ter isso, né? Porque não tem congregação, não tem igreja. Vocês tiram isso da Bíblia, doutrina diabólica.
Porque se não existe congregação, não existe o corpo, que é a igreja, não existirá os órfãos, não existirá as viúvas. Então, não tem necessidade. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Essa é a Bíblia. Agora, que não existe congregação, é uma doutrina nova e estranha. Fuja dela. Se você cair nela, aquele que está em pé, olha e não cai, porque depois que você cai, vai ser difícil você se levantar. Então, para que constituir diáconos na igreja, se não tem membros? Se os irmãos não precisam se congregar? Não vai ter órfãos, não vai ter viúva. Então você viu aí Atos capítulo 6, que eles foi constituído para cuidar dos órfãos e da viúva. Mas agora estão destruindo, o corpo, que é a igreja. Igreja não é o templo, gente. E o templo é onde a igreja se reúne. O templo, a morada do Espírito Santo, individual, cada irmão e irmã se reúne para louvar a Deus. E é ali que nós recebemos ajuda, bênçãos espirituais, bênçãos naturais. E aí também se levantam os avarentos. Os avarentos. Vocês já sabem o que os avarentos gostam, de terem seu dinheiro e não repartir com ninguém, não ajudar ninguém. Mas Jesus diz em Lucas capítulo 12, ele diz no verso 13, ou melhor, verso 15. Então lhes disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, porque a avareza, que é a idolatria, leva o avarento para o lago do fogo, para a perdição. Acautelai-vos, portanto, da avareza. Não, você não tem que contar dízimo, cada um se vira por si. Isso é uma doutrina diabólica para levar almas, pessoas a se tornarem avarentos, amantes de mamon, amantes do dinheiro. E Jesus está advertindo: não faça isso. Agora, as pessoas se infiltram no meio para convencer outros a seguirem a sua dissolução. O que é infiltrar? Uma pessoa que finge ser amigo entra no meio da congregação, nas reuniões, para agir naquela atitude contra aquelas pessoas do grupo. E eles, se você bobear, eles te arrastam. Eles ficam te espreitando e vê que você não está concordando muito bem com aquilo que é ensinado e eles te arrastam. Você não precisa de igreja. Você não tem que entregar o seu dízimo. Você não tem que batizar, ignora isso. Para que tomar ceia, lavar pés? Isso é uma estupidez. Isso é falta de higiene. Doutrina, esta é uma doutrina desses ensinamentos que são diabólicos. Lute contra isto. Fique com a palavra de Deus. Leia a palavra. Fuja dessa avareza. Fuja dessa irresponsabilidade de não ter compromisso com o corpo de Cristo, que é a igreja. Irresponsabilidade. Não quer ter compromisso com a família de Deus, com a congregação de Deus. Cada um se vira. Siga em frente. Ouça os conselhos malignos e depois vão ver aonde você vai chegar.
no final, no esoterismo, na individualização, na perdição por último. Mas você que tem tido esta graça de escapar disto, dê glória a Deus, agradeça ao Senhor. Você que ainda não foi batizado, seja. Você que é batizado, dê graças a Deus. Participe da Santa Ceia, lave os pés dos santos, congregue, não seja um desigrejado irresponsável. Faça a sua parte financeira da igreja. Ajude a cuidar dos órfãos e das viúvas. Que Deus te ajude, te abençoe e fique nesta gloriosa doutrina dos apóstolos e dos profetas. Escapa por tua alma. O diabo não está de brincadeira. Na solicitude ele está levando os inadvertidos. Você quer doutrina? Fique com essa doutrina. Arrependa, seja batizado, busque o Espírito Santo, congregue, seja dizimista, participe da ceia, lave os pés, participe dos cultos, ajude a cuidar dos órfãos e da viúva, ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E Deus estará fazendo aquilo que você precisar. E Ele estará te dando a vida abundante. E essas doutrinas novas que trazem confusão na mente das pessoas sejam repreendidas da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade, no temor de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe, Deus abençoe teu lar, teu trabalho, seu serviço e tudo que você pôr a mão seja próspero. Em nome de Jesus Cristo. Amém.